Olá, eu sou Gilberto Andrade, advogado, e este é o canal Entenda Seus Direitos. Hoje nós vamos tratar do seguinte tema: estar casado ou vivendo em união estável é a mesma coisa? Bom, no nosso canal nós tratamos de temas de assunto jurídico, de interesse geral, tentando sempre trazer uma linguagem menos técnica, para ter uma maior abrangência do público para entendimento dos temas, tá? Então você não precisa ter conhecimento técnico jurídico para participar e entender os temas. Essa é a nossa ideia aqui nos nossos vídeos. Esses vídeos são postados semanalmente, com exceção de semana passada, que por conta da correria, final de ano aqui no nosso escritório, eu acabei não postando nenhum vídeo. Mas não haverá prejuízo nenhum, porque eu vou postar nessa semana 2 vídeos para fazer essa compensação, tá? Então esse vai ser o nosso primeiro vídeo aqui dessa semana, que excepcionalmente terá 2. Bom, entrando no tema aí propriamente dito, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje. Estamos vindo aí de uma sequência de 4 vídeos que tratam sobre a união estável. Nesses vídeos nós tratamos sobre os requisitos da união estável, seus efeitos pessoais, patrimoniais, e depois fizemos um vídeo mais específico falando sobre alienação de bens, quando é o caso da união estável. Bom, e daí vamos desembocar aqui para finalizar com esse questionamento que é muito comum, tá? Clientes, até colegas, né, amigos, quando você está conversando com eles, sempre surge esse questionamento. Mas qual que é a diferença? Se eu estou casado ou estou em união estável, é a mesma coisa? Bom, o legislador, quando ele foi criando as normas de direito, a princípio ele criou sim uma diferenciação com o casamento e com a união estável. E algumas questões não ficaram muito claras. O legislador não entrou em todos os temas, todas as questões possíveis que poderiam ser discutidas dentro da união estável, criando lacunas. E o Poder Judiciário, então, ele é chamado para resolver essas questões e equalizar essas situações. Com a visão do Poder Judiciário, que ele vem, inclusive, da norma constitucional, o Poder Judiciário tem entendido que a união estável ela deve ser equiparada ao casamento no que for possível. E aí surge esse questionamento, a gente já chegou a falar um pouquinho disso sobre esse tema lá nas questões da união estável. O que é esse no que for possível? A grande diferença entre o casamento e a união estável, tá, conforme os entendimentos, aí, o resultado desses entendimentos do Poder Judiciário, é a publicidade. Enquanto nós temos de um lado o casamento, que é o ato mais formal do direito brasileiro, nós temos do outro lado a união estável, que ele é regida pela informalidade. Então você que é casado, você não tem dúvida que você é casado. E você é casado desde quando? Pega essa certidão de casamento, documento oficial, tá lá. Data do casamento. Terminou o casamento, o divórcio, que acaba com o vínculo do matrimônio, tem data também. Está tudo lá no registro de imóveis, desculpa, registro de imóveis não, registro civil da competente. Então, e até se houver pacto antinupcial, vai estar registrado também no registro de imóveis. Então, quer dizer, todas as questões que envolvem o casamento, eles têm a devida publicidade. Eles estão registrados aí nos cartórios, nos competentes cartórios extrajudiciais, né, para cada um para o registro adequado. E já a união estável, ela pode ser registrada sim, ela pode derivar de uma decisão judicial, as partes podem fazer uma escritura e fazer o registro, mas também pode acontecer de não haver nenhum registro. Você pode ter um casal que esteja junto 20 anos, tenha 2 filhos e não tenha uma escritura dessa união estável. E isso não torna essa união estável menor do que uma outra união estável ou menor do que aquela relação que vem do casamento. A ideia aqui, e é essa que o Poder Judiciário enfrentou essa questão, foi o seguinte: é correto, é adequado que existam 2 famílias, né, 2 níveis de família, uma família oriunda do casamento e de união estável? Entendeu-se que não, que a ideia desses institutos são para proteger a família, e essa proteção só vai existir efetivamente se você der a proteção integral, tanto para o casamento como para a união estável, de forma
igualitária. Claro que respeitando as diferenças entre eles. Nesse aspecto que nós estamos falando, a maior diferença é a publicidade. Por isso que o casamento ele tem efeitos entre o casal, efeitos em relação aos filhos e em relação a terceiros que conhecem aquela relação. A união estável ela vai ter os mesmos efeitos entre o casal, entre os filhos, com os filhos do casal e entre terceiros que têm aquele conhecimento daquela união estável. Tá? E só que existe um tratamento diferenciado entre os terceiros, que nós falamos, aqueles que não têm obrigação, não teriam como provar esse conhecimento. Tá? E por quê? Porque no casamento, você se declara casado ou mesmo solteiro, a pessoa tem como saber se você é casado ou solteiro, ela vai buscar essa informação. Se você fala que é solteiro e vive em união estável, talvez essa informação não havendo publicidade, o terceiro aí de boa fé, ele não vai ter como buscar essa informação. Por isso que o Poder Judiciário tem dado esse tratamento diferenciado, mas só nesse finalzinho, só nessa parte da publicidade. O resto, não, o resto dos efeitos, eles vão ser, o resto que eu falo existe alguma diferenciaçãozinha, mas geralmente relacionado a essa questão da publicidade. Uma questão importante aí, que também fica nessa diferenciação, é a questão da sucessão. O legislador infraconstitucional, ele deu tratamento diferenciado para o cônjuge e para aquele convivente, na questão da sucessão. Então, quando falecendo o companheiro, vamos falar do casamento primeiro, falecendo o esposo, por exemplo, a esposa ela entra na ordem de sucessão, e a ordem de sucessão ela está na terceira classe. Você tem os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. E o cônjuge ele ainda entra concorrendo com essas duas primeiras classes, nos ascendentes, dependendo do regime de bens, nos descendentes sempre, e quando não houver nenhuma dessas duas classes, é o cônjuge. Já na união estável, o convivente, ele tem uma diferenciação, o sistema ele é diferente, tá? Criando, então, uma forma de sucessão distinta para aqueles que são casados e para aqueles que vivem em união estável. Tá? Ocorre que esse artigo de lei que cria essa diferenciação está sendo discutido no STF, tá? a sua constitucionalidade. E o que acontece é que nós já temos hoje maioria de votos que indicam a inconstitucionalidade desse artigo. Se isso prevalecer, se isso tiver continuidade, nós vamos poder dizer o seguinte, que esse artigo ele vai cair. Tá? Ele deve cair, porque nós temos um ministro que pediu vistas do processo agora, então nós estamos aguardando, mas se a prevalecer esse entendimento, e nós já temos maioria, esse artigo vai cair, ele vai ser considerado inconstitucional. Desta forma, você só vai ter um regime para a questão da sucessão, que vai ser o regime do casamento. Ou seja, nos casos dos conviventes, você vai ter que ler aquele artigo do Código Civil que trata da sucessão. Quando ele fala cônjuge, você vai ter que ler cônjuge-convivente. E aí o regime vai ser igual. Então, percebam que o entendimento do Poder Judiciário, que vem da leitura constitucional, é no sentido que não pode haver grandes diferenças entre a união estável e o casamento. Diferenças só vão haver quando o sistema dos institutos criar uma impossibilidade, como é o caso de exigir de pessoas, de terceiros que tenham conhecimento daquela união estável que não é pública, não é que não é pública, né? Porque um dos requisitos da união estável é ser pública, mas que ela não está publicitada perante terceiros de boa fé que não tem então como ter conhecimento, como buscar essa informação. Mas perceba que já a sucessão, que é uma questão que trata entre o casal e entre a família mais próxima, o Poder Judiciário já diz não, está inclinado, parece que esse vai ser o entendimento, de que isso tem que ser tratado de forma igualitária. Então, perceba que o legislador infraconstitucional criou algumas diferenciações, mas existe aí alguns conflitos dentro do sistema,
e tudo estará a indicar então que o entendimento é esse, que a resposta dessa pergunta algum tempo atrás, estar casado ou viver em união estável é a mesma coisa? Talvez se você fosse pegar essa questão há algum tempo atrás, talvez não, você pegando essa questão há algum tempo atrás, olhando somente a norma infraconstitucional, a lei, você diria assim, não, não é a mesma coisa, existem diferenças consideráveis, inclusive, especialmente aí, por exemplo, no caso do aspecto sucessório. Já hoje, nós já estamos desenhando uma questão que vai indicar uma resposta diferente. Olha, não é a mesma coisa, mas eles são muito parecidos, tá? Estão caminhando para isso e possivelmente daqui a um tempo nós teremos essa resposta com mais convicção, com essa resposta do STF, falando que ambos os casos a sucessão tem que ser regida da mesma forma. Bom, espero então ter contribuído para a resposta dessa questão, tá? E como prometido, nessa semana ainda nós vamos postar mais um vídeo de assunto de interesse geral para compensar aí a semana passada, onde nós tivemos essa falha e não apresentamos, e daqui para frente daremos continuidade aí nos nossos vídeos semanalmente. Eu agradeço a sua atenção e até logo.